homem de poucos escrúpulos, nada dado a sentimentalismos e afetos, dono da lei e da ordem naquela zona, odiado pelo povo e contestado pela própria família, embora ao fim só responsável pela repressão e clima de opressão daquela gente, cujo único afeto era o neto, filho do odiado barranquenho, o tal António Escobar, que além de lhe roubar a filha, lhe roubou o neto. Enfim, roubou é uma forma de... Depois temos o Paco, ele gitano de Sevilha, sem pai nem mãe, amigo e companheiro do barranquenho, o tal afamado toureiro, disposto a viver ou morrer por amor. Possui um segredo terrível que lhe assombra a existência, que eu não vou revelar porque é preciso que se leia o livro, não é? Enfim, depois também temos a Matilde Viegas, a primeira e única mulher a votar, que estranhamente votou nas eleições de 1934 para a Assembleia Nacional e depois desapareceu, não se sabe a razão, não é? Também temos o Tenente Ospina, a quem chamavam o Mouro, que era um perseguidor e exterminador implacável dos vencidos da Guerra Civil Espanhola, claro. Tinha um ódio de estimação pelo Paco, a quem jurou perseguir e arrumar. E depois também temos um juiz da oposição, uma tertúlia meia escondida, meia... Enfim, há aqui toda uma série de histórias e de personagens que, de facto, é muito interessante ler e retrata bem o que era aquela época e aquela gente, não é? Porque, enfim, naquela época ali, se calhar era assim, no outro lado era. Não é que isto é um retrato extremamente interessante daquela gente, sobretudo isso. Embora depois o Florival, que não é homem isento, não é? O Florival em todos os seus livros põe, digamos, o seu cunho ideológico. Enfim, é uma forma de estar, é assim mesmo. Mas, na verdade, este conjunto de personagens e as suas histórias, o Florival oferece-nos uma história bem esgalhada, no bom sentido, uma leitura vibrante e intensa, agarrando o leitor da primeira à última página. O livro tem, efetivamente, um ritmo extremamente... Quer dizer, a pessoa começa a ler o livro e apetece continuar a ler, não é? Só que depois, às tantas, já não tem a ver e é uma da madrugada e interrompe-se. Ou seja, foi um livro que li muito rapidamente, embora isto tenha aqui, quer dizer, não é história só desta gente, porque de facto isto retrata mesmo um pensamento, um modo de estar, uma ideologia, e havia nessa altura, embora não muito, digamos assim, não havia muito declaradamente, mas havia uma luta surda já com a oposição de um regime, não é? Portanto, tudo isto é aqui muito bem retratado pelo Florival e, portanto, da minha parte, passo a palavra ao Florival e ele que explique porque é que este romance tinha que ser escrito e, enfim, e tudo aquilo que achar. Muito obrigado, António. Queria agradecer à direção da Gandaia esta oportunidade. Estamos aqui a conversar sobre um livro que fui eu que escrevi. Já cá tive outros que escreveram outros livros. E ao António, que foi quem me fez o convite e com quem temos conversado muito sobre estas coisas. Ele perguntou como é que isto nasceu. Não é muito complicado. Posso dizer que este livro é filho do outro
romance sobre as origens muçulmanas de Marvão. Porquê? Porque, não tendo nada a ver uma coisa com a outra, há uma coisa que é comum, que é a paisagem. E eu, quando foi para escrever o livro sobre os muçulmanos em Marvão, eu percorri aquelas montanhas todas, aqueles trilhos todos, aqueles riachos, ribeiros, carreiros, e dei comigo na fronteira. E eu dei comigo na fronteira quase por acaso, porque numa das terras mais próximas, que é La Fontanhera, estava lá escrito em letras garrafais, La Fontanhera, e eu percebi que estava em Espanha, não é? E como para lá chegar eu tinha percorrido um trilho de contrabandistas, eu achei que era interessante falar sobre isso. Mas devo dizer que não foi fácil, porque eu li muita coisa sobre isso. O António Zuzarte fez-me chegar agora uma perlazinha, mas já veio depois, não é? Já veio depois. No entanto, tem uma coisa em comum com o livro que eu depois já, se não me esquecer, já falarei disso a seguir, que é interessante. De modo que eu fui por aquele trilho, dei comigo lá em cima, já em Espanha, e decidi que devia falar sobre isto. Não foi fácil, como dizia, porque as pessoas não querem falar sobre isto. Eu não percebo porquê. Porque estamos, já no tempo em que estamos, já se passou tudo aquilo que se passou, há liberdade, aquilo até já é uma atividade encarada quase como aventura, como um espaço de romance, e eu não percebo, mas as pessoas não querem falar sobre aquilo. Eu tenho até aqui no prólogo uma afirmação que está pouco explícita, porque também não podia estar a fazer grandes enredos num prólogo. Eu dei comigo em São Pedro de Alcântara, que é uma povoaçãozinha por detrás dos marcos da fronteira, portanto está ali a 50 metros, não é mais do que isso. E eu queria saber como é que as pessoas dali tinham encarado a guerra civil, como é que tinham vivido aquilo. E estava lá um sujeito a fumar, sentado, já com uma certa idade. Achei que ele teria vivido aqueles tempos, ou pelo menos, tal como eu, por exemplo, que já nasci depois daquilo, mas que, por razões que eu depois também explico aqui no livro, no prólogo, acabei por estar muito próximo desse acontecimento, da Guerra Civil, e nasci longe da fronteira, a minha fronteira é ao outro lado do mar, não é? Mas depois já falo sobre isso. Mas então estava a falar com o sujeito até era parco em palavras, mas até nem foi agressivo, foi receptivo, digamos assim, àquilo que eu lhe estava a perguntar. E de repente aparece uma senhora, já tinha idade, talvez para ser minha mãe, quase, já muito velhinha, toda com uma bengala, e eu quase que levei com a bengala, porque a mulher o que me disse sobre a guerra civil, porque o que é que eu queria saber? Quem é que ali tinha fugido para o outro lado, se tinham sido bem acolhidos, se não tinham sido bem acolhidos, se ali tinha havido combates, se ali não tinha havido combates, se tinha havido mortos, se não tinha havido mortos, por ali, não é? Porque foi quase 1 milhão de mortos, segundo as fontes, há outras que dizem que foi mais, não é? Consoante as fontes, vai de 600 mil a quase 2 milhões. Mas então, a senhora disse-me estas palavras textuais: quem os mandou meter na política aos republicanos? Não é? Quem os mandou meter na política e juntarem-se aos comunistas russos? Já alguma vez se viu uma coisa dessas? Pois, se tanto sofreram, foi muito bem feito. Ajuda, tivessem pensado bem antes de terem metido nessas coisas. E a bengala estava quase em cima da minha cabeça. E o problema não foi a bengala da senhora. É que começaram a vir outras pessoas com atitudes, chamemos-lhe assim, pouco amistosas, não é?
E eu tive que dar ali, por finda, a minha pesquisa junto dos espanhóis sobre estes motivos da Guerra Civil. Isto é para dizer o seguinte: foi muito difícil sacar informação e a maior parte dela foi lida. Uma amiga minha, de quem falo aqui, trabalha na Câmara, que é uma grande estudiosa, digamos assim, da região, porque a região tem uma riqueza fabulosa em termos de povoações pré-romanas, monumentos, antas, cemitérios disto, cemitérios daquilo, quer dizer, de todas as idades, desde ferro, bronze, para aí fora. Aquilo é quase que se topa em cada passo, quase que se topa com coisas deste género. Portanto, esta senhora dedica-se muito a isso e fez uma recolha junto de contrabandistas, foi fazendo ao longo da vida e facultou-me isso. E foi aí que eu consegui ir um pouco mais fundo relativamente ao pensamento daquela gente. Depois, e portanto, este livro acaba por ser filho do outro por estas andanças por ali e tal. Depois, preocupei-me, aí socorri-me das minhas memórias de infância, preocupei-me em retratar a época como eu a conheci. A diferença não devia ser muita, porque os tempos, naquele tempo, não corriam tão depressa como agora. Portanto, agora tudo, já de amanhã levanta-se, já tem mais uma aplicação para isto ou para aquilo, já tem uma coisa nova, já não... Antigamente não, era um marasmo que vinha quase desde os tempos medievais até à chegada do primeiro automóvel à minha terra, que eu fui, em criança, com os outros criancinhas todas, a correr à ribeira, e viemos pendurados porque tinha uns estribos, viemos pendurados nos estribos do primeiro automóvel que chegou à minha terra. Porque antes disso, sempre foram carroças, mulas, e trabalhar o campo como sempre se tinha trabalhado. Portanto, o tempo corria de facto, como disse, muito lento, e eu procurei retratar a época que conheci, com personagens, com roupas, com chapéus, enfim. Lembro-me dos lavradores lá, dos latifundiários da minha região, como é que vestiam. Suponho que este aqui também vestiam. Uma coisa que eu falo aqui muito, e um dos personagens centrais é um toureiro, daqueles toureiros da aldeia. Não sei se algum de vocês se recorda, nas aldeias não havia praças de touros, mas havia muitas touradas, muitas festas com touros, com vacas mal nutridas, já fartas de andar naquela vida, já conheciam os truques todos dos toureiros, mas havia essas fazia-se um cerco, uma parede lisa, à volta punham-se uns carros de mulas, não é? Virados ao contrário, carrabicha virada para a frente, aliás para trás, não é? Os varais para a frente, e fazia-se aquilo aí, a malta punha-se toda ali em cima e andavam lá uns saltimbancos a saltar por cima das vacas e depois com as capas toreavam, pegavam, aquilo era uma festa. O Zarte, aliás, deu-me aqui uma coisinha que é uma experiência dele. Uma experiência dele à Espanha daqueles tempos. Sim. E o que é que tem no centro da fotografia? Uma tourada. É. Como não pode deixar de ser. Portanto, a tourada aqui tem uma importância muito grande. Não porque eu seja amigo de touradas, nem importa se sou amigo ou se sou inimigo, mas porque isto era a época. E ainda hoje, se forem a Marvão, às tabernas, dali ou até aos restaurantes, há bocado estávamos a falar dos restaurantes ali da zona, lá estão os cartazes das touradas ali da região, ainda hoje, não é? Naquele tempo era o Benfica Sporting da altura. Depois não havia Benfica Sporting, havia de facto as touradas. Por Montes e Veredas do Contrabando, que me deu o Zarte, cá está no meio. Bom, está bom. Como não pode deixar de ser, era assim, não é? E está bem retratado aqui. Uma fotografia, de facto, feliz, não é? Portanto, aquilo é o que é.
é o que era e é o que é ainda hoje, e por isso os touros, aliás, o diário tem uma ganadaria, tem uma paixão pelos touros. Está aqui a história de um touro, a história de um touro que foi indultado, não é? Porque não se deixou matar numa arena em Espanha, não é? Matou ele, matou um, e o outro feriu gravemente e não se deixou matar. E no fim o povo exigiu o indulto para o touro, não é? E deram-lhe a suprema felicidade, é o que aqui está escrito, de ficar como animal de cobrição, passando o resto da vida de volta das fêmeas, para prolongar a estirpe. Mas depois há esta história, há esta questão do cruzamento da Guerra Civil. Porquê é que eu meti aqui a Guerra Civil no meio disto tudo? Não para falar da Guerra Civil, mas para falar das dificuldades do contrabando, que é uma atividade que já por si e por natureza tinha os seus riscos, as suas dificuldades, mas para dizer que era duplo ou triplamente perigoso fazer contrabando naquela altura. Perigoso e difícil. Porque com a fome que existia dos dois lados da fronteira, não era só de um lado, aqui também se tenta indiretamente desfazer o mito do Salazar, do grande engenheiro das finanças, do homem que salvou o país da bancarrota, não é? E tenta-se desmistificar esse mito, dizendo que é verdade que a balança comercial era positiva, mas essa balança comercial positiva era que o Portugal tinha os cofres cheios e os estômagos vazios. Os estômagos do povo estavam vazios, não é? Porque os produtos eram arrecadados pelos grêmios, eram exportados para alemães, ingleses e italianos, que aí sim era uma engenharia que conseguia fazer negócios com os dois lados em contenta, não é? E, portanto, era difícil encontrar produtos para se contrabandear. E depois havia outro problema ainda a crescer a isto. Do outro lado, a miséria era tanta que também não havia muita capacidade para adquirir os produtos que se contrabandeavam. Portanto, a guerra civil é aqui metida um pouco para acentuar, digamos assim, as dificuldades. E depois isto, claro, vem a guerra civil, não podia deixar de falar na Segunda Guerra Mundial, que é logo a seguir. A Guerra Civil Espanhola acaba em 1 de abril de 1939, em setembro de 9 de setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e, portanto, não podia deixar de encarar isto. Há, de facto, uma tertúlia para dar a ideia daquilo que eu também conheci, que era as pessoas juntavam-se na minha aldeia, não era assim, ou pelo menos que eu soubesse quando era miúdo, mas eu sabia que os homens se juntavam ao pé da ribeira, simulando um piquenique, e toda a gente sabia disso, não é? Lá na aldeia, toda a gente não havia guarda republicana na aldeia, não é? Mas havia bufos, mas todo lado. Depois, e as pessoas juntavam-se e conversavam, delineavam estratégias, enfim, nesses simulacros de piqueniques. Portanto, aqui há uma tertúlia de gente que está bem na vida, é um médico, é um veterinário da Câmara, é um carpinteiro, mestre carpinteiro António de Susarte. Não é António, é Susarte, mas não é António, não me recordo agora do outro nome. Mas há um carpinteiro, há um mecânico que esteve preso porque organizou uma greve em Porto Alegre, numa fábrica, enfim. Há aqui uma panóplia de gente que, a propósito de uma comissão para as eleições em que o Norton de Matos concorreu e que depois desistiu, não é? Formaram-se comissões e depois umas desistiram, outras não. Esta continuou num desafio ao regime e tal. Depois há o latifundiário, que é o tal dono disto tudo, como diz o António, que
creio que retrata bem o nepotismo, digamos, a violência do regime da altura sobre a impunidade, exatamente, não é? Portanto, mandava-se matar uma pessoa com facilidade. Aqui também há uma mancheia de mortes sem explicação, uma mancheia não, há 2 ou 3 mortes sem explicação, e também, mais uma vez, me socorri das minhas experiências de criança. Porque na minha aldeia também havia mortes sem explicação, nem ninguém se preocupava em aprofundar aquilo. Um dia, um pai, que era carvoeiro, estava com o filho, e de repente apareceu na aldeia a chorar que tinha matado o filho, sem querer. Não é? E então o que é que ele explicou? Explicou que tinha metido a espingarda dentro da lenha para fazer o carvão, fazia-se uns montes de terra grandes, lá por dentro era o carvão que ardia, e ele naquela lenha meteu a espingarda, e a espingarda, o gatilho tocou num galho e foi direito os 2 tiros ao peito do filho. Quer dizer, isto não entra na cabeça de ninguém. Uma espingarda carregada que se mete com a coronha para a frente, que estava ali o filho, quer dizer, não entra na cabeça de ninguém, mas ninguém averiguou isto. Passou, pronto, aconteceu, coitado, ainda por cima ficou sem o filho. Mas isto acontecia com alguma regularidade. Aqui também aparecem mortes desse tipo. E aparecem também os mortos das perseguições aos fugitivos, portanto, republicanos ou familiares, ou ex-combatentes, ou familiares de combatentes, porque foi criada, o Borja sabe isto muito melhor que eu, foi criada uma lei, no fim da guerra, por Franco, que era a lei da responsabilidade civil, que permitia ao regime franquista perseguir, matar, ou torturar, perseguir, prender, matar, torturar todas as pessoas que eles considerassem que tinham sido ex-combatentes ou familiares de ex-combatentes. Essa lei foi aplicada durante mais de 40 anos, porque quando se deu a democratização em Espanha, estavam 50 mil espanhóis ainda presos. Digamos, à conta dessa lei da responsabilidade civil. Aliás, na sequência dessa lei, que há um historiador catalão, com eu li alguns textos, e que ele conta que o Franco, em dias seguidos, de manhã, davam-lhe uma lista, ao pequeno almoço, davam-lhe uma lista de gente para fuzilar, com nomes, e ele pegava numa caneta e ia pondo sinais em alguns. E o tipo que eu estava a entrevistar, esse historiador, perguntou, então quer dizer, eram esses que eram para fuzilar? Ele disse, não, eram todos para fuzilar, só que esses, o Franco assinalava que se podia dar publicidade. E era na sequência justamente dessa lei. E é por isso que os ossos foram exumados. É por isso que os ossos do Franco foram agora exumados, por ele ter feito esse tipo de coisas e continuar a ser considerado o herói. Agora foi descoberta há pouco tempo uma nova vala comum com 50 e não sei quantos corpos. E isso, com esta questão da exumação, acho que abriu, tu sabes isso melhor que eu, não é? Acho que abriu o debate pela primeira vez, não é pela primeira vez se admite debater o tema da guerra civil, dos mortos, dos não... Esta gente não tem identificação nenhuma. Não, existe desde o governo de Zapatero, que foi para aí 2000 no princípio do século. A seguir a Aznar foi o Zapatero, e o Zapatero é que meteu essa lei que se podia identificar os mortos através dos restos mortais das valas comuns que se iam encontrando, através do ADN, que era uma coisa... E eu assisti
ao primeiro funeral, que aliás foi para aí uma terra para aí uns 50 km de Madrid, agora não me recordo exatamente o nome, ao primeiro funeral de tipos que tinham sido naquela povoação, quando chegaram as tropas de Franco, meteram aqueles tipos todos num caminhão, levaram-nos a 10 km e fuzilaram-nos todos, e meteram-nos numa bala comum. E alguns deles já tinham sido finalmente identificados, através desse processo, e organizaram um funeral lá na terra. Foi o primeiro. E esse funeral, eu fui lá fazer a reportagem daquilo. Aliás, estavam uns 5 ou 6 caixões na igreja. Achei fantástica a homilia do padre naquela altura, né? Foi há muito tempo. Que justamente sobre aquele tema dos mortos na Guerra Civil, etc. E depois saiu o funeral, e não sei se sabem que nas igrejas espanholas, grande parte das igrejas, agora já não, isso foi sendo eliminado, havia na pedra uma placa que dizia mortos por Deus e pela pátria. E então havia uma série de nomes. Esses nomes eram de mortos dos exércitos franquistas. E aqueles 4 ou 5 caixões, que agora já não lembro, passam, fiz uma imagem na altura, e que eu tenho lá, passam exatamente ao lado dessa lista, não é? Que é uma coisa fantástica. E depois há uma outra cena no cemitério, eles vão ser enterrados exatamente, com um funeral normal, são enterrados, e o que é que eu vejo? Vejo miúdos de adolescentes a chorarem convulsivamente a morte daquilo que era já um trisavô deles para aí e que eles não conheceram. Isto dá, desculpa lá, eu acabo já. Isto dá a diferença que nós não sentimos porque não vivemos, que é quando há coisas complicadas na política espanhola, ainda hoje, há sempre este 1 milhão de mortes metido pelo meio. A gente aqui tivemos uma guerra colonial e tivemos essas coisas assim, mas nunca tive. Este tipo de drama continua na cabeça das generalidades espanhóis como uma coisa que é preciso parar para ver, não é? Por isso é que eu disse há bocado que agora parece haver, pela primeira vez, alguma abertura para essa discussão. Pois, exato. Bom, então, já agora para juntar isto e para terminar, eu disse porque é que eu me senti atraído por este drama tão longe da minha terra. Foram duas coisas. Uma delas tem a ver com isto que o Borga estava a dizer, que não é numa igreja, era numa praça de touros. Se forem hoje a Badajoz, a antiga praça de touros, onde se faziam os fuzilamentos e onde se pagava bilhete para assistir aos fuzilamentos dos republicanos, a praça de touros foi transformada num moderníssimo centro cultural. Portanto, fazem-se congressos, iniciativas das mais variadas de cariz cultural. Espetáculos de música, tudo. Tudo o que tenha a ver com cultura. Mas, numa das paredes, está uma placa, uma coisa pequena, assim, que diz o que é que aquilo era. Está lá escrito. Eles assumiram. Nesta praça, esta praça foi demolida e transformada para não é para esquecer ou ouvir qualquer coisa, dos acontecimentos que aqui estamos a falar. E porquê é que eu fui então? Porque na minha aldeia um latifundiário foi lá, pagou e chegou à aldeia e vangloriou-se disso. E a verdade é que ninguém esteve do lado dele. Aquilo causou um repúdio tremendo, que eu digo aqui no prólogo, e é verdade, que até para uma criança como eu, que já tinha nascido já não sei quantos anos já depois daquilo, este acontecimento ainda chegou ao meu conhecimento de criança.
Segunda questão. Ao meu lado havia uma casa que estava em ruínas, na casa ao lado do meu pai, dos meus pais, do pai e da minha mãe. E uma senhora espanhola chamada Soledad, eu não me lembro do outro nome, só ponho aqui Soledad, chamada Soledad, chegou lá com 3 filhos, 2 raparigas e um rapaz. Tinha fugido, isto é, tinha vindo do campo de refugiados de Barrancos e atravessou o Alentejo todo e chegou ali a São Domingos da Serra, acampou ali naquelas ruínas ao lado da casa dos meus pais e ali ficou o resto da vida. Foi com ela que eu, quando fugi de casa depois dos padrinhos meus, onde eu estava a estudar, aqui em Lisboa, era criança, tinha 12 anos, foi antes, depois logo de seguida vim trabalhar para a fábrica, para Lisboa, mas na altura os meus pais ainda lá estavam, agarraram-me aqui em Porto Brandão, eu tinha fugido de São Domingos de Benfica, já dormia aqui debaixo de um barco, aqui à beira aqui do rio, e sobrevivia a apanhar aqueles caixotes da CUF, aqueles caixotes de madeira muito fininha, que vinham da CUF, vinham para a corrente, né? Eu apanhava eu e os outros miúdos, né? Apanhávamos os caixotes e íamos vender, e aquilo dava para comer. Entretanto, isto é outra história, não vale a pena estar mas então, essa minha vizinha, à noite, contava as histórias, ia lá para casa e contava as histórias que tinha vivido, que comia ratos, que comia isto, e aquilo impressionava, e depois contava os fuzilamentos e as perseguições, e eu estava ali no meu quarto, as casas do Alentejo têm divisória, têm o teto assim, mas as paredes que separam os quartos não têm, portanto se eu saltar, se eu conseguir saltar, cai no outro lado, não é? Chega ao outro quarto. Portanto, aquilo ouve-se tudo, não é? Eu estava ali a ouvir aquela história, então senti-me fascinado desde criança por este acontecimento realmente terrível. Pronto, depois isto termina com uma coisa insólita. Pronto, a ficção é isto mesmo, a gente brinca com a realidade, faz o que quer e lhe apetece quando está a escrever, e há aqui mortes muito elaboradas. O toureiro, por exemplo, tem uma morte elaboradíssima, não é? Era mais fácil matá-lo com um tiro num lado qualquer do que fazer o que fizeram, não é? Deixá-lo atingir a glória numa praça de touros e depois matarem-no depois disso, não é? O latifundiário também acaba por morrer. Não contes tudo. Não, mas não é isso. Eu compro um livro. Não há, também já. Também já não há. E a questão dos grifos, que eu ainda me recordo também dos grifos dos abutres. Sim. A questão dos grifos, que já estavam a comer o homem. O sapo, não é? O sapo. E depois o insólito disto tudo, eu acho que uma parte bem conseguida é o livro. O insólito disto tudo é de facto a oposição passar a morar em casa do chefe do Núcleo Nacional. Pronto, olha, acho que isso aí é um ajuste. É um ajuste de contas. É uma história com muitas histórias. Florival, Com muitas histórias. posso fazer uma pergunta? Espera aí que o senhor Presidente estava à frente. Não, mas Então, pronto. Permite. Então, se não se importa, eu faço a pergunta. Eu tenho um grande apreço, um grande interesse pela questão da Guerra Civil Espanhola. Mas há uma coisa que eu nunca soube exatamente como é que se passava, e estou convencido que este livro talvez me dê esse tipo de informação, que é a forma como a Guerra Civil Espanhola e a luta que se desenrolava do outro lado da fronteira era vista pelos raianos portugueses, como é que eles encaravam aquilo. Porque, como o senhor disse, que do lado espanhol as pessoas se calavam e não diziam nada e até ficavam indignadas, não é? Eu não sei o que é que se passava do lado de cá, porque
aquela diferença também não, penso eu que não fosse muita a diferença entre Aqui não falo de nenhum caso específico, mas falo daquilo que eu vi, claro, não é? De que havia processos de acolhimento. E até havia, digamos, gestos solidários de recolher gente e até de levá-los para destinos que eles entendiam que queriam. A maior parte deles fugiram por outra fronteira, foram para a França, não é? Sim. Foram lá para o norte, portanto não tem nada. Mas aqui havia gente pobre, não tinha condições para se pôr a caminhar para a França ou para a Andaluzia, cá para baixo, porque também havia quem apanhasse barcos e houve até um processo organizado. Essas perguntas eram melhor dirigidas ali ao mas pronto, houve até um processo organizado, que não me recordo agora o nome, por uma comissão internacional, que conseguiu expatriar 150 mil ex-combatentes republicanos para a Argentina, para o Uruguai, para o México e para alguns países hispanofalantes do outro lado do mar. E havia outra coisa ainda, um sentido de reconhecimento, isso era das classes já mais evoluídas, não é? Um sentido de reconhecimento porque antes da Guerra Civil muitos antifascistas portugueses, alguns antifascistas portugueses também pediam asilo ao governo popular antes da guerra estalar. O governo popular também teve uma vida muito longa, mas teve a vida suficiente para dar asilo fraterno, não é? A muitos antifascistas portugueses que, fugidos daqui da PIDE, atravessavam a fronteira e tinham quem os acolhesse lá do outro lado. Havia também esse reconhecimento e por isso algumas pessoas também se dispunham a ajudar os que ali chegavam. Mas era muito complicado. Mas tudo isso era clandestino, portanto, do lado de cá. Tudo clandestino, porque isso era muito complicado. Está aqui no prólogo. Eu acho que as pessoas do lado de cá também eram perseguidas. Também. Se dessem guarita, não é? Sim, claro. Por isso, elas iludiam não uma polícia. Elas, para passarem para o lado de cá, elas não iludiam uma polícia. Iludiam duas. Pois. A de lá e a de cá. É? Porque se fosse, quando eram apanhados para a GNR, Eram entregues e imediatamente fuzilados. Não é? Eu gostava de... Finalmente, finalmente és tu. Pá. Eu queria perguntar uma coisa. Sim. O Reinaldo deixa. A Praça Torre de Badajoz foi também demolida porque o público deixou de ir a essa praça. Por causa do que se tinha lá passado. Houve muita gente para ir àquela praça já depois daquilo que se passou. exatamente. Os espanhóis mesmo. E havia esse caso dos que iam assistir, também soube de casos desses. Teve até um colega meu que me contou que iam muitos assistir. Do Ribatejo, ele contou-me de alguns que foram assistir de propósito. Isso aí é intriga tua. É intriga Do Ribatejo Está não lá vai escrito, ninguém. isso eles não esconderam. Iam assistir aos fuzilamentos. Isso eles não esconderam. Finalmente. Epá. É agora. Eu gostava de primeiro dizer que são todos temas que me suscitam imenso interesse. Essa parte do fuzilamento, eu estive lá. Verdade. Escapaste. Não estive neste. Escapaste. Eu não estive neste, mas estive nos outros, que são do meu tempo, na China. Portanto, eu assisti às paradas dos que iam ser executados. Nunca quis sequer tentar ir ver as execuções que eram em estádios de futebol. Mas suponho que nem me deixariam entrar. Porque eles tinham um cuidado em relação aos estrangeiros e na China é aquelas situações, como em África talvez, não é? As pessoas fisicamente são tão diferentes que imediatamente são reconhecidos, não é? Eu tenho tentado muitas vezes dizer que sou chinês
E as pessoas não acreditam em mim, vá lá saber-se porquê. Mas assisti. E eles eram, portanto, andavam num caminhão pela rua, com uma tábua, uma espécie de uma tábua, com os caracteres escritos, e passavam assim o dia inteiro nas cidades. Vi isso em Cantão e vi isso também na ilha de Hainan. Portanto, os presos são executados e as famílias têm de pagar a bala. Portanto, a seguir o Estado aciona uma fatura para pagar a bala. Portanto, são técnicas que são repressivas, não é? No caso espanhol, isto é, a guerra civil realmente tem um impacto forte, e dizia que agora que já é livre, já há liberdade de falar e as pessoas continuam a não querer falar. E eu acho que as pessoas não querem falar, não é porque alguém não lhes permite, é porque elas próprias ficaram tão marcadas por tudo isto. Portugal teve um processo uma centena de anos antes de guerra civil, que felizmente já está assimilado, ultrapassámos isto, e eu penso que a situação da guerra civil espanhola também irá ser ultrapassada, se bem que Espanha tem uma outra dinâmica, é um caso muito mais complexo que o nosso. Porém, era a Espanha partida ao meio. eu acho que agora são muitas Espanhas. Isto vai ser complicado. Isto vai ser muito complicado. E a Europa também está em grande complicação. Eu, por acaso, li agora uma notícia para-me a rir, a dizer que os espectadores do Brexit estão felicíssimos por haver mais uma temporada. Mais uma temporada do programa Brexit. É melhor que a Casa de Papel. Bom, finalmente, há um outro aspecto que eu acho extremamente importante, que é voltarmos a olhar para esta época e pensar nestas pessoas que na altura estavam a lutar por uma ideia de futuro melhor, mais justo, igualitário, e que passaram por umas décadas terríveis, desde a República, as implantações da República, não é? Até às guerras civil e Segunda Guerra Mundial, mas no caso da Península, até ao fim da Guerra Civil, uma coisa terrível. E depois, duas ditaduras que criaram situações esmagadoras para quem pensava de uma maneira... Para quem pensava, ponto final. E, portanto, eu acho que nós que estamos perante uma época obviamente difícil, um futuro obviamente difícil, cheio de desafios que são, de certeza, vão ser muito difíceis e estão a ser difíceis, mas nós devemos olhar para o exemplo das pessoas que atravessaram esta época contra tudo e contra todos e perceber que, apesar de... eu nem consigo pôr na pele daquelas pessoas, não é? Por exemplo, um desses 100 mil que de repente estão num barco para a América do Sul, para um sítio, para o Uruguai, sei lá, imagina, sei lá eu o que é o Uruguai, não é? E de repente estamos a fugir sem nada. Só não se conhecesse gostava. Pois, eu sei, mas isso é só depois, não é? Sabe-se lá se é melhor graças a essas pessoas que foram daqui, não é? Claro. Que devem ter tido uma influência no desenvolvimento dessas nações, digo eu. Tiveram impacto a todos os níveis. Por exemplo, o desenvolvimento dos sindicatos em países que não tinham conhecido nenhuma turbulência, nenhum tipo de organização, é muito conseguido à custa de quadros que foram deportados, até antes da Guerra Civil, não foi só e não foi só da Espanha, de toda a Europa, não é? As deportações tiveram um grande impacto na organização social desses países, desses novos países, que no fundo eram
países porém, muito jovens, ainda hoje são. Eu penso que nessa. Estamos aqui a falar do meio do século passado, para trás, não é? Eu penso que essa época existia uma coisa, pode ser que eu esteja errado, mas existia uma coisa que se chamava ideologia. Os povos lutavam porque sabiam o que é que queriam, tinham um objetivo. Hoje em dia eu vejo que dá uma sensação que não é a ideologia que comanda a coisa, mas é a fome, ou o medo, ou sei lá o quê. Quer dizer, andam a ser perseguidos e a fugir estas migrações todas que a gente vê por aí. Migrações dizem eles, não é? Que eu chamo de refugiados. Eles estão sendo refugiados aí de tudo e de todos por causa de guerras, por causa de fome, por causa de perseguições políticas, eu sei lá de quê. Não é? E então, mas o que acontece é que nestas lutas que aconteceram no século passado, e eu estou a referir-me mais ou menos até à metade do século passado, à primeira metade do século passado, o que aconteceu foi que havia uma carga ideológica, havia um querer fazer qualquer coisa, não é? E isso aí provocava as lutas, não é? Internas. No caso de Espanha é mais que evidente, não é? Quando se inicia uma guerra para acabar com a democracia que tinha sido acabada de ser implantada, quer dizer, ninguém compreende isto hoje nos dias que correm, não é? Mas foi isso que aconteceu. E hoje não, eu hoje não vejo a carga ideológica aí nisso. Mas que mal é que isso tem? É exatamente a falta de haver um cimento aglutinador para levar as pessoas para fazer qualquer coisa. Mas será necessário? Acho que sim. Agora, Porquê? estás a falar de agora, Reinaldo? Sim. Porquê é que é necessário? Eu acho que sim. Não é Sporting e Benfica, é, por exemplo, é onde não querem aquela lei. É ali o limite. Sim, mas tu argumentas E aquela tanto- história da Constituição Espanhola. Sim. Diz que E a Catalunha quer ser livre. Qual é a ideologia da Catalunha? Aquilo até é esquisito, não é? É uma amálgama e tal. Mas, e coloca Sim, é este problema. E coloca este problema em termos políticos. Não é? Políticos. Como é que vamos tornar isto real? Eu E vejo- a vontade que estes mamíferos têm de ser independentes é justa? Eu vejo- Pode ser, não eu vejo, pode? por exemplo- Quer dizer, isto é um problema. O que é que a ideologia tem a ver com isso? Eu vejo no caso da Catalunha, acabaste de falar nela, eu vejo uma carga ideológica grande dentro do povo catalão, da metade do povo catalão, que também estão divididos, até nisso, a famosa metade existe, até na Catalunha existe metade, não é? E nessa metade, aquela metade que está lutando por uma causa, está lutando ideologicamente. Não, E a acho- outra não, a outra está eu acho no que há- seguidismo de sempre. Há, não é? dentro das pessoas que querem sair da Catalunha, há imensas divisões, ou seja, há várias ideologias e há várias não ideologias. Pessoas só que querem ser livres, não querem ser espanholas. Não, mas tu vês, por exemplo, o Puigdemont é um homem de direita, Sim, há muita gente de direita. absolutamente Mas também há independentista, esquerda. etc. Isso é a realidade da Catalunha. Mas também há de esquerda. Mas há também, não há é? os Precisamente republicanos todos. Também querem ser. E já, olha, por exemplo, os os republicanos. republicanos não querem todos, ser- não é? Mas há gente que é independentista e não é republicana. E há aqui- Que são monárquicos. Há aqui Né? duas opções, três opções ideológicas, ou mais, e que convergem. É isso Por que eu exemplo, estou a dizer, quer dizer, há uma Ricardo, e já ideologia agora por só trás. por curiosidade minha. E os 4 eurodeputados portugueses que votaram hoje na União Europeia o fim ao apoio às organizações na Europa que dão apoio aos migrantes. Portanto, ao fim e ao cabo, dizem, não, deixa lá os gajos morrer. Quais É quatro? ideologia. Houve quatro eurodeputados portugueses. Quais? O Nuno Não interessa quais. O Nuno Melo. Não interessa quais. É tudo gente democrata. Não interessa quais. Mas esses 4 é uma posição ideológica ou não é? É, claro. Pronto, então há ideologia, não é? A ideologia continua a existir. Eu Portanto, não estou a dizer que não existe. e Eu não estou a dizer continua que a não existir e é importante que Há exista. ideologia e há religião. E há religião. Pronto. E é importante que E exista. há clubismo.
E, por exemplo, Há essas coisas há todas. tudo. Pronto. E há até o Putin que chama, que cria uma cimeira internacional da África, Já o que é Gaddafi uma coisa, fazia que é uma isso. coisa interessante, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é assim, a ideologia, ela existe e continua a ser da importante. Catalunha é um tema Não, não, fraturante. O tema fraturante é assim: terão um povo da Catalunha, os catalães, Sim. direito a autoafirmarem-se como. Isso é uma boa pergunta. Não é? Ou não? É uma boa pergunta. É É uma boa a questão. Constituição espanhola não permite isto. Pronto, eu sei. E percebe. A Constituição portuguesa também não permitiu ao Sim, mas. Pois, exatamente. Então a Constituição não vale nada, não é? O que é que vale? Vale como documento enquadrador da nossa vida coletiva. Não, é verdade. Quer dizer, Vamos só contar aqui uma história. Mas não é Deus, aquilo não é uma. Exatamente, mas é um facto, não é? Que existe este. sim, mas que pode ser mudado. Constrições que Pode ser existem. vista. Mas não pode ser, por exemplo, admitir. Isto é só mais um ponto. Que é a Epá, e ele capacidade. é o homem do dinheiro, temos que. Não, a capacidade das pessoas poderem exprimir, e eles são O homem do condenados dinheiro. pelas suas ideias. E isto é que é grave. Muito grave. Isto é que é grave. Não é o problema de terem ideias diferentes, mas é o problema de, Independentemente do que é que eles pelas pensam. ideias que eles pensam, serem constrangidos e presos, não é? Eu acho que isso é um problema fraturante. Claro que é. Claro que é. Pode ser que o Morgan nos ajude um bocadinho a contar uma história. Isso ficámos aqui a noite toda. Exatamente. Eu só queria era contar, uma vez que estivemos a falar da Guerra Civil, a história é que há uma identidade na Catalunha, como aliás existe no País Basco, embora na Catalunha seja muito mais forte, como existia, digamos, em Portugal. Estamos a falar da Península Ibérica, não é? Não sei como você. Não interessa. Na Catalunha, mais forte no País Basco? Não, é mais forte Ah, é? no país. Não- Sim, mas existe esse espírito de identidade. E na Galiza? Já agora? Não, a Galiza não existe. Então, para aqui, para este caso. Não, não estava a perguntar. Até o A Franco. Galiza está no poder. Mas não existe com a mesma força. Porque há aqui um elemento extremamente importante. No caso da Catalunha. A Catalunha, desde há muito tempo, desde, por exemplo, Portugal recuperou a independência, a primeira grande revolta da Catalunha é que ajudou Portugal a ser independente. Porque o Filipe III mandou todas as tropas que tinha, estava em guerra com a França, e mandou todas as tropas que tinha para a Catalunha e depois não teve tropas para mandar para aqui, quando houve em 1940 aquela revolução simbólica dos 40 fidalgos da Alquerque. E então, a Catalunha tem uma identidade. Durante a Guerra Civil, o único sítio onde a guerra foi oficialmente ganha foi na Catalunha. Exatamente. Antes de ser perdida, evidentemente, completamente. Porquê? Quando o Franco usou um processo tático, e perdeu também Madrid, etc., foi avançar com as tropas e ir conquistando partes da Espanha e as cidades, sobretudo. E na Catalunha, que era então, nessa altura, dominada sobretudo pelos anarquistas, nesse tempo do início da Guerra Civil, na Catalunha, as tropas franquistas, as tropas revoltadas, começaram a tentar apanhar as cidades e começaram por Barcelona, que evidentemente era a mais importante. O que aconteceu foi que nessa altura a Catalunha já era uma nação, digamos assim, uma região, para este caso, industrializada, enquanto que a Espanha era um país rural. E então, o que os sindicatos anarquistas fizeram na Catalunha foram às fábricas, aos portos, a todos os sítios, e trouxeram tudo o que podia defender e atacar. Gruas, caminhões, máquinas que eles podiam transportar, e encheram as ruas e as praças de Barcelona com tudo aquilo, bloquearam os tanques
às 2 ou 3 não podiam passar, os soldados começaram a ser aliciados e portanto, os tanques começaram a ficar portanto, inverteram os condutores dos tanques, começaram a virar os caminhões para o outro lado, até fizeram aquilo que ficou célebre, que foi uma trincheira móvel, a única, que trouxeram rolos das fábricas de papel, daqueles rolos muito grandes, e puseram nas ruas, e os tiros enfiavam-se ali, e à medida que avançavam, empurravam os rolos de papel, e a trincheira ia mais para a frente. Bom, resumindo, eles, em determinada altura, o exército ficou completamente desmobilizado, partido aos bocados, uma parte estava ali, outra estava lá, e não sei o que e tal, e começaram a entregar as armas, porque depois a pessoa, como aconteceu aqui com o 25 de Abril, as pessoas começaram a desanimá-los, começaram a entregar as armas, e o único sítio da Espanha onde o general comandante, que era da Catalunha, franquista, e de Maiorca, foi à rádio apresentar a rendição. O único sítio onde o general franquista se rendeu. E isto dá a personalidade, que entretanto abriu uma frente em Aragão, a própria Catalunha, não é? A própria frente em Aragão, e eram todos milícias. A Catalunha não tinha exército. Milícias, tudo milícias. E ao mesmo tempo, no País Basco, o País Basco, antes da Guerra Civil, a República deu-lhe o estatuto de região, e havia só 2 regiões em Espanha com estatuto, que era a Catalunha e o País Basco, quando arrebentou a Guerra Civil. E então, no País Basco, o nacionalismo foi sempre alimentado pela Igreja Católica. Como dizia um jornalista quando eu lá estava, a Igreja aqui é mais nacionalista que o povo. E então, é sempre alimentada. E de tal maneira, como a República tinha dado o estatuto ao País Basco, quando veio a revolta franquista, o País Basco, apesar de conservador, católico e não sei o quê, ficou do lado da República. E sabe-se a perseguição que noutros pontos da Espanha houve aos padres e a não sei o quê e tal, mas as únicas trincheiras durante a Guerra Civil em que houve missas, e há fotografias disso, eram as trincheiras bascas. No meio daquele tudo, vinha o padre e celebravam missa na trincheira. Que era uma coisa fantástica. Bom, estas 2 histórias para verem que esta questão da identidade da Catalunha é uma coisa muito remota e que tem que ser vista como... Enfim, não pode ser vista assim, uns gajos agora que querem... Se lembraram. Mas olha, a propósito disso, tenho aqui Barcelona e toda a orgulhosa Catalunha anarquista. Exatamente. E foi nesse período, foi um A mês, história mais ou menos. do anarquismo na Catalunha também é muito interessante. Como é que começou? Porque é que a Catalunha era diferente das outras regiões? Mas estamos a falar no Mas antes disso... Sim, mas é muito anterior. O anarquismo não. Como? O anarquismo não. O anarquismo aparece no século XX, ou no século XX, no século XIX e no século XX, não é? Sim, mas a forma como se tornou, não importa se era muito... Era poderoso. E o regimento tiveram 3 ministros no governo popular, os anarquistas, os anarquistas do movimento sindical. Ao Florival. E na Mas, a propósito Catalunha... disso tudo, e a propósito da Galiza também, porque eu, no outro livro, As Pontes do Rio Letes, eu falo do nacionalismo galego, que existe. É uma infinidade, não conta para o Totobol, eu tenho consciência disso. Mas existe. E o que é interessante no meio disto tudo é que, para escrever isso, aliás, antes disso tudo, ainda eu trabalhava no movimento sindical, houve uma conferência mundial por causa dos nacionalismos. Eu não me recordo agora o nome que aquilo teve, que era patrocinado pela ONU, e a conclusão condenava-se abertamente o nacionalismo, essa era a pedra de toque, mas houve uma coisa extremamente interessante, que é assim, reconheciam o direito à autodeterminação a regiões que tivessem território,
povo, língua e viabilidade económica para se desenvolverem autonomamente como nação. Posso. Ora, a Catalunha tem isso, o País Basco tem isso e a própria Galícia tem isso. A Escócia Eu posso agora dizer uma coisa. Eu trabalho na área de sociolinguística, não é? E em relação a essas definições aconteceu uma coisa que eu gostava de partilhar convosco, porque é um exemplo que vocês todos conhecem e que se aplica aqui em relação a isso, que é a questão da Crimeia. A Crimeia é um território da Ucrânia. Dizem que foi Onde nasceu a Rússia. Como é que se chamava o líder? O Khrushchev, bêbado, numa jogada de cartas, que passou a Crimeia para a Ucrânia. Na Crimeia, o povo autóctone são os cossacos, cossacos, que o amigo Stalin deportou para a Rússia. E lá ficaram alegremente nos seus campos de trabalho, mas a história passou e passou o Stalin, passou todas as vicissitudes que a União Soviética passou e de repente os cossacos já são os filhos, os netos daqueles que o Stalin deportou e falam russo. E regressam à sua terra, a Crimeia. E têm que falar ucraniano. E querem, isto é, a situação tal como eu a encontro, não é? E encontro esta situação por uma regra da Unesco, que é uma regra simples, que é dar educação às crianças nas suas línguas maternas. Mas aqui a língua materna das crianças é o russo. Mas porquê que ele teve necessidade de invadir aquilo? Quem? O Putin. Não, o Putin. O Putin é outra história. A questão é que aquilo que nós chamamos, Este é o facto. aquilo que nós chamamos de Crimeia, parte da Ucrânia, que o Putin invade, na verdade, a Ucrânia É deles. a Ucrânia é a Ucrânia, a Crimeia tem esta história e está cheia dos seus naturais que não nasceram ali, nasceram na Rússia, falam russo, querem que os seus filhos sejam educados em russo e veem a Ucrânia como uma potência estrangeira. E não acham que o Putin está a invadir. Acham que aquilo está a voltar ao que é natural, que é Eu acho que aquilo aquilo é uma sessão. não sei, agora, eu vou lá como linguista, defender que as crianças devem aprender a língua na sua língua, ir para a escola, ter a sua instrução primária na sua língua materna. Porque a Unesco facilmente demonstra que não faz sentido não dar educação, é pior para as crianças, não é? Pois é. Agora, e isto tem esta cor aqui, né, na Crimeia tem este problema. Mas serás tu por outro É para, Jorge, esta é a realidade. São aquelas as pessoas que lá estão e a história é tramada. E como é que o tipo resolve isto? E o problema das regras gerais é que são fatos que vestem corpos muito diferentes. A mesma regra em Timor, nós não achamos graça, nós portugueses não achamos graça, porque nós queremos que as crianças timorenses sejam ensinadas em português. Mas a verdade é que os resultados dessa política são terríveis. O abandono, os maus resultados escolares, porque uma criança lá de uma montanha que nem tetum fala, entra numa escola com um professor que também não fala português, não tem muitos livros em português e está ali a ensinar. E isto é um problema danado. E a lei é a mesma. E as cores, os sentimentos são completamente diferentes. Os netos catalães que foram para a escola, naturalmente, não é?
e começaram por aprender na língua oficial da Catalunha, catalão, não é? E tinha a segunda língua, que era o castelhano, que eles tinham que aprender. Tudo bem, não é? De repente veio aqui uma lei aqui há 2 anos ou 3, emitida pelo governo espanhol, que diz assim, não, agora a língua oficial da Catalunha, não é só da Catalunha, é todas as autonomias, não é? A língua oficial é o castelhano e a outra passa a ser a segunda língua. Não está certo. As próprias crianças, que já não são crianças, já começam a ser adolescentes, já a pensar, não é? Ficam revoltados. Depois a gente vê na Catalunha, em Barcelona, o que aconteceu agora, não é? Estas manifestações. Jovens é que estão assim. Bom, Há aqui uma questão. onde é que já vamos? É verdade. Estamos a discutir o direito internacional da autodeterminação. Não, isto provoca debate. Não, isso é que é importante. Isso é que é giro, não é? Só mostra mesmo que este Há aqui já agora, só para acabar, há aqui uma coisinha que tem assim, uma certinha influência na Espanha, que é a Espanha é uma coisa muito frágil. Se tira uma peça àquele dominó, aquilo pode implodir. Mas há uma outra coisa, é que quais são as 3 regiões mais desenvolvidas da Espanha e que puxam o país? Primeiro, a Catalunha. Segundo, o País Basco. Terceiro, Madrid. São os que estão acima da média europeia. E o resto, há outras que estão próximas, como Valência e tal. Mas estas são regiões que puxam. De maneira que quando a gente pensa, se a Catalunha e o País Basco saíssem da Espanha, o que é que era a Espanha? Isto é uma coisa muito importante. É por isso que eles evitam, tentam evitar. Não, mas isso é a contagem, digamos, dos números. Digamos assim. Mas são esses números que influenciam a ferocidade, com que o sistema espanhol o nacionalismo é combatido. as regiões mais desenvolvidas. Quer dizer, E abdicamos do constrangimento de assumir que as pessoas têm o seu direito à autodeterminação. Pois, isso, evidentemente, eu penso é que esta discussão é influenciada por muitas coisas, não é? Bom, ouve lá, Jorge. É evidente que tem ressonância a autodeterminação, mas também não é nenhum Isto é uma disparate. situação que é nova. Mas não é nenhum disparate tu reconheceres que pode haver limites à autodeterminação. Antes disso. Qual é o problema? Por exemplo, Reconhecer que pode haver limites à autodeterminação. Mas como é que fazemos isso? Opa, tal como há limites à liberdade. Mas porque é que há 7 ou 8 anos, quando se fazia uma sondagem na Catalunha e se perguntava quem é pela independência, dava 15%. Isto é política. E depois, quando se perguntava quem é que é pelo direito a decidir, temos do povo, 80%. Porquê é que isto era assim? E porquê é que deixou de ser? Porque é a falta de capacidade política também do Estado Central. Porque pensar como um Estado que é centrípeto, não é? Que só vive da nação imposta aos outros, tem estes constrangimentos. Porque a Constituição Espanhola é um limite. Mas porquê é que não se consegue, rever a Constituição Espanhola? A Constituição Espanhola é de 78 e ainda não teve nenhuma revisão. Porquê? Nós já tivemos 3 ou 4. Porquê? Porque têm medo de mexer na Constituição. É Até agora havia uma pressão enorme. Quando o filho do rei casou, o príncipe herdeiro, Filipe, quando casou em 2004, e toda a gente dizia, até o ABC dizia, tem que se rever a Constituição. E porquê? Porque a Constituição estabelece que no caso da herança, isto é, da coroa, o varão tem direito, é o primeiro que tem direito independentemente da idade. Portanto, se o
o rei ou o rei tiverem 2 filhas, como tem agora, e se por acaso viesse a ter um filho, mesmo que fosse uma criança, Era ele. o varão é que tinha direito à herança. Bom, e então toda a gente falava na revisão da Constituição, ou parte por causa disto, mas toda a gente tinha medo de mexer na Constituição. E então foi um alívio de caraças quando se verificou que afinal o herdeiro do trono teve 2 filhas, agora e parece que não vai ter nenhum filho. E então o problema começa aqui nas raparigas. Quer dizer, É dividido pelas Vão peças. ser gêmeas. a Constituição. Temos a República à porta. Não se revia a Constituição. Bom, 2 coisas. Isto, ou 3. Não, ainda há um tema que é porque é que, por exemplo, nós estamos no o Reino Unido, não é? Permitiu Um referendo à Escócia. Não comparar o Reino Unido com a Espanha, ou o Canadá com a Espanha, também permitiu A Bélgica. o referendo no Quebec. A Bélgica. Mas porquê é que Bélgica não compara? Porque o Reino Unido, a Espanha é como é que eu ia dizer, é um puzzle frágil, Uma manta de retalhos. é uma manta de retalhos. E o Reino Unido é mais talvez. É? Está mais A gente tem um azar do caraças, digo eu, que é nós portugueses. portugueses, Este sempre. que é fazermos fronteira com as regiões mais pobres da Espanha. Se fizéssemos fronteira com a Catalunha, com o País Basco e com Valência ou com coisa assim parecida, Era outra. Raspávamos todos. Mas isso era mais um. Isso pronto. Aliás, a verdade é que a Espanha é uma coisa muito frágil. Por isso é que a Espanha precisa da Catalunha. A Catalunha também é duvidoso que conseguisse aguentar como país independente. Não sei. Bom. A questão já agora. Bem, isto é inevitável, mas a gente começa a falar. Já agora, gostava também de. É um expert na matéria e, portanto, Não vira isso. Não, mas é que é interessante. Essa vale fragilidade da é? Espanha atual. Fazemos aí um debate, organizamos aí um debate sobre a Agora só esta, para irmos embora. Eu posso ficar. o jantar e o Pronto, assim é melhor. Porquê? Porque eu acho que é injusto separar a conversa sobre o livro. Não, mas isto é sempre assim. Sobre a riqueza Mas eu gostava de fazer uma pergunta sobre Marvão. E sobre. É ouriços e castanhas e pouco mais. Não. Ainda tivemos agora a falar de comida, boa comida e não só. É uma paisagem deslumbrante. E realmente aquela vida reiana, que é muito diferente de Vila Real de Santo António, até, como é que se chama? Aquela Rio de Honor, não é? Que é uma aldeia que é metade portuguesa, lá no Montezinho, não sei o que mais. A maneira de ser reiano varia imenso. Mas, primeiro, há uma diferença muito grande entre 1 quilómetro para Portugal e 1 quilómetro para a Espanha. É uma diferença brutal. Era uma diferença brutal há 50 anos e continua a ser uma diferença brutal agora. A pessoa vai a uma aldeola, 1 quilómetro espanhol, no meio do nada, espanhol, e vai a uma aldeola portuguesa, no meio do nada português. Reclamemos a Olivença. Seja em que sítio for, e há uma diferença brutal entre a parte portuguesa e a parte espanhola. Há uma maneira de viver diferente, Jorge. Não, é muito mais pobre a parte portuguesa. Não sei se é mais pobre. É? Não sei se é mais pobre. É muito diferente. Se tu começas em Vila Real e vais lá acabar acima, varia muito ao longo do território. Há zonas em que é mais pobre, há zonas em que é mais rico. Sim, e também já foi ao contrário, exatamente, especialmente naquela época.
em que Portugal era muito rico comparado com a Espanha. Bom, mas pronto, primeiro aspecto, esta diferença é... Isso é a diferença de desenvolvimento. Pá, a gente tem um salário mínimo de 600 e qualquer coisa nos escudos. Os espanhóis têm do dobro. Euros. Mas, ó Cesário, nos anos 70... Os espanhóis, o salário mínimo em Espanha é 1100 e não sei quanto. 32. Hã? 132. 132. Aqui são 630. É verdade, Daqui a 4 anos, 750. mas nos anos 70 não era assim. Pública é 35. Ó Cesário, nos anos 70 não era assim. Não, então a peseta valia 5 tostões. 40 cêntimos. 40 cêntimos. E, no entanto, continuavas a ir 1 quilómetro para o lado de Espanha e era completamente diferente. A Espanha é um país. E nós tínhamos 60 por A cima. propósito disso, Não, mas isso é um processo, isto é um... É, a propósito chama-lhe desse plano, processo. para terem uma ideia. Agora, deixem-me só acabar. Agora vou-vos contar A gente deixa. um episódio que aconteceu comigo e com a minha Isabelinha em Montalvão. Olha, só uma pequena... Hã? É que Também. podemos estar à vontade porque vai haver chá e bolo. Bom. Bom, Sim, isso é outra coisa. então eu tinha saído de canoagem, estava cheio de frio, em Cedilho e naquela zona, estava cheio de frio, e fui precisamente à Praça Central de Montalvão, que está aí, No meu livro, e no meu papel. ali no papel, no Café Central, e entro no Café Central, assim, um café amplo como este, a sério, assim, uma coisa assim grande, cheia de fotografias antigas de Montalvão, não é? E cheio de gente. E eu e a Isabel entramos e o café cala-se completamente. Tudo calado, a olhar os dois bichos do mato que não eram dali. E nós vamos ao balcão e estávamos cheios de frio e pedimos, olha, duas meias de leite. Podem sentar e tal. E fomos sentar numa mesa. E então aparece o senhor com um copo de galão, não é? Metade cheio de leite. Meias de leite. Era uma meia de leite. E eu olhei para aquilo, então uma meia de leite. Estupidez a minha, claro. E está certo. Mas pronto. Ou seja, em conclusão, Em conclusão, não, isto aconteceu mesmo. E já agora, uma outra experiência do outro lado. Do lado, não muito longe da Mocata, mas do lado espanhol, eu não me lembro como é que se chama esse parque. Não, é um parque natural também. Portanto, é ao lado do Tejo, mas do Tejo e não só, mas do lado espanhol, que confronta não é com a Malcata e com a Margaraça, já não me lembro. Pronto. Mas estão a ver aquela... e estupidamente eu estava a fritar uns filetes de peixe, uma coisa assim. Não fui eu que fiz o bolo, hein? E dei um pontapé e queimei-me todo. E fui a um centro de saúde espanhol. Cheira uma Teresa. A maneira como fui tratado, independentemente da papelada que eu tinha, de passaporte, ser português, não ser português, impressionou-me. No bom sentido. Coisa que também sentia em Portugal, com pessoas estrangeiras que estavam comigo. E que são atendidos com pessoas. E isso dá-me a impressão que é a mesma coisa dos dois lados da fronteira. Não é o mesmo em todo o mundo. Mas realmente aqui na Ibéria facilmente se estabelece um nível humano de... para ver se... Eu já estava a ver que não merecia, para ver se me calo. Olha. A Ibéria está a precisar de uma FAI. FAI. Café da Marca. Sobre isso, tu?
Eu percorri agora, como disse, percorri os dois lados da fronteira, desde São Pedro de Alcântara, depois aproximei-me do Severo, que ali naquela zona, mais atrás não, a fronteira é terrestre, mas ali naquela zona de São Pedro já é o Severo que marca a fronteira. E eu percorri aquilo dos dois lados e verifiquei duas coisas, igualmente deserto, tanto de um lado como do outro. Ninguém, apesar disso, reparei que do outro lado, e isso é, tirando a Galiza, que é mais anárquica do que eu conheço de Espanha, do outro lado há um ordenamento do território muito mais criterioso do que no nosso país. Nós temos vivendas de todo lado. A nossa paisagem não é de árvores, é de casas, por as montanhas fora, por os vales, por a roda é um ver-se de... E ali não, ali... Muito bem. Ali há uma certa ordem que é rompida aqui e lá, também não é a perfeição, não é? Mas nota-se uma certa preocupação com o ordenamento do território. Isso, juntamente com a questão que o Borja levantou do salário mínimo, mais a cobertura aos desempregados, a cobertura social aos desempregados. Se esqueçam que aqui em Portugal, apesar de todos estes avanços, recuos para a frente e para trás, e agora está melhor e não sei o quê, cerca de 40% dos desempregados continuam a não ter cobertura social. Não têm, porque não atingiram o período de mínimo, por isto ou por aquilo, não têm. Ali toda a gente tem o seu rendimento mínimo, chamemos-lhe assim, não é? para viver. Isso estabelece diferenças. A Catalunha paga. É a Catalunha. Não, é a capacidade. Ah, não. A Catalunha, o País Basco, tem excelentes. É isso. Para a segurança social, por exemplo. Chá? Alguém quer chá? Olha, a gente dizia Chá? O chá é bom, não é? a gente dizia quando um tipo estiver doente em Madrid, porque Madrid é o outro ponto da Espanha, o melhor é meter-se no avião ou no comboio e ir para Barcelona, para a Catalunha. Tem o melhor serviço nacional de saúde da Espanha, não é? Isso Dá uma ideia. dá uma ideia, não é? Mas só a propósito de Oliveça, já agora para terminar, de vez em quando, aí uma vez por ano, não sei porque o cargo da era assim, Oliveça era uma notícia na imprensa espanhola. Falava-se de Oliveça. E então, pá, aquilo era um bocado de conversa com os espanhóis e tal, e eu gravava imenso. Ajudava à festa, brincava e dizia, pá, vocês não resolvem este problema da Oliveça, mas como é que resolvemos? Pá, é simples, vocês fazem lá um referendo, ganham, porque toda a gente ali já é espanhola e tal. E eles perguntam, o problema não é esse, o problema é que eles não podem fazer um referendo em Oliveça. Exatamente. Porque para fazer um referendo em Oliveça tinham que fazer um referendo na Catalunha. E no País Basco, e não sei o quê. Era um tribunal de comunicação. A Espanha é assim, é um bocado isto, não é? Estas contradições, e que anda sempre com bicos dos pés, e depois comete estes erros, porque a Catalunha é um erro claro nos últimos anos, quando o governo do Zapatero fez o Estatuto da Catalunha, que foi negociado com a Catalunha, que passou no Parlamento em Madrid, porque nessa altura o PSOE era maioritário, e foi referendado na Catalunha e teve 80%. E não era um estatuto de independência, era um estatuto de uma autonomia mais pronunciada e que no preâmbulo lhe dava o estatuto simbólico de nação. A seguir o PP, veio para o 2 anos depois, pegou naquilo, mandou para o Tribunal Constitucional, que é altamente reacionário em Espanha,
E passados 3 anos, o Tribunal Constitucional anulou o Estatuto. E a partir daí, o independentismo, pá, subiu por aí a forma como uma febre. Pronto, as coisas são o que são. Exatamente. Tu, João, não queres dizer mais nada? Está a comer? Porque lá há bocadinho estava a reclamar tempo. Não. Eu só queria fazer uma história da Marvão. Mas vamos. Só queria fazer um curtíssimo comentário a Marvão. No fascismo, por causa daquela paisagem, acho que é o único. E eu posso dizer sobre aquilo é Socorro do Saramago. O Saramago diz que, no livro que escreveu, que é A Volta a Portugal, quando fala de Marvão, diz simplesmente isto: de Marvão vê-se o mundo. E como vocês têm as salas gratuitas agora com a AGPR? Eles dão castanhas assadas e água até gratuitas nesta altura. Em novembro, sim. Há lá uma festa, não é? Eu vou lá agora. Não posso dar Quando é que é? Quando é que é? Dá umas castanhas de vinho gratuito. Que no dia 8, no âmbito dessa festa da castanha, que é o 8, 9 e 10, vou apresentar este livro à Nós 8 e 9 não podemos. Não podemos ir lá. É 8 ou 9 ou 10? Mas 10 Eu vou podemos. apresentar a 8. A 8 da castanha, que é 8, 9 e 10. Fazemos uma excursão no dia 10. Ora bem, E vão comer uma alhada ao varandas. se nada mais a acrescentar, direi que foi uma sessão extremamente rica, como é habitual, se calhar até porque as pessoas normalmente só leem o livro depois. Estas conversas normalmente sentam-se no livro, mas depois rapidamente saltam e de facto temos aqui um debate de uma riqueza excepcional. Gostei muito. Peço uma salva de palmas para o nosso convidado. Fica debaixo do olho a sugestão do Cesário. Eu, como disse, pago o jantar, não há problema. Entretanto, peço ao Florival que tire aqui uma senha para sortear o tal livro, como já é dito. E no dia 8 há um jantar da Gandaia, portanto, inscrevam-se, não é? Olha que parece que são 2. Estou de 8. É o Marvão. Tu juntaste tudo, pá, mas juntaste tudo. O que é que vai ser sorteado? Um livro. É sempre. Não sabia. Nós sorteamos um livro. Ora, o 24. O 24. Ao lado mesmo. O 23. Quem é que tem o 24? Isabel! Olha, Ganha as vezes todas, ela. entretanto, ainda há mais um livro solto, se alguém quiser. E pronto, lógico. Para o próximo mês há mais e cá nos encontramos. Desfrutem do chá. Foi a Teresa que fez já agora. Estou muito bem. E eu falar com o meu amigo. Rapaz, eu sou filho da senhora Pimenta, não posso ficar muito. Até tarde da noite. No outro dia eu saí, porque estava a captar e acabei de acabar o comentário. É muito interessante, mas é um bocado longo. Não te vais embora. Excessivamente. Eu saí à meia-noite, é que ainda continuava. Depois estava com uma repetição daquele comentário. Companheiros, estás a mudar bem dessas costas? Estás a pagar os teus pecados, tu estás a pagar. Isso, tinha muito que pagar. Ainda vais pagar mais, mas tens que depois acabar. Eu não sei se consigo ir da maneira como estou. Falar de compotas não vale a pena. Quem é que vai? Olha.
Pá, tens de juntar tu e o Cesário. Vocês vão a tertúlia, pá. É pá, eu falo demais, eu sei que falo demais. O Cesário também gosta. Gosta. É mesmo a modo para espalhar. Não, foi muito bom. Então assim aqui é interessante. E este gajo é um excelente pessoa. Não é este país de facto Mas ele trabalhou muito. Vamos ver em Bélgica. Aqui. Não, quinto é o último Brexit. O problema é esse, não aproveitam nem com a experiência que têm, com o saber, independentemente dos caminhos, tem valor. A pessoa que não passou propriamente a ser adversário. Nós aqui assim, bem, temos que ir trabalhar, ela e eu não. Ela tem que trabalhar para descontar. Vai, até qualquer dia. Até breve. Vou passar mais dias. Mas é de segunda a sexta, ela não dá para mim, estou a trabalhar. Como? Não posso. A senhora ainda não saiu do trabalho. Às terças à noite também estamos sempre abertos. Que é o caso de hoje, não é? É. Dar uma das partes a aplicar uma coisa que é inegável uma vez. Mas isso é o que está. De vez em quando. Mas